amigos, bem-vindo ao programa Gestão e Negócios com André Pimentel, aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Nós estamos na Multiplay, canal 15, e na TV Com Brasil, através das operadoras Claro, Vivo, NET, Oi TV. Hoje no nosso programa nós vamos entrevistar uma pessoa do mercado de família, empresas familiares, uma especialista não, uma perita nessa área. A nossa entrevistada, ela me deu um currículo aqui, mas se eu for falar o currículo dela todo, vamos passar aqui o programa todo só falando sobre o currículo dela. Então, vou dar uma resumida. Aletheia Lopes, diretora executiva da Herdares. O nome correto é esse? Herdares. Herdares, pronto. Ela é assistente social com ampla experiência na condução de projetos de formação de herdeiros, sucessores e desenvolvimento de famílias empresárias. Dentro dos 15 anos de experiência, é especialista em gestão de recursos humanos, gerontologia pela Universidade Estadual do Ceará, é mentora estratégica formada pela Creative Learning Institute. Creative Learning Institute. É coach executiva formada pelo Instituto de Coaching Integral ICI São Paulo, diretora de governança da Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Alemanha, ou seja, internacional. É a minha amiga Aletheia Lopes. Bem-vinda, Aletheia. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, André, o convite para poder a gente estar batendo um papo e conversando um pouco mais sobre os desafios, de ser um herdeiro e como estar dentro, dessa estrutura familiar e empresarial. Como é que surgiu, Aletheia? Eu tenho uma empresa de consultoria empresarial, que é o Instituto Pimentel de Alta Performance Humana e Consultoria Empresarial. Então, eu labuto diariamente dentro de grandes empresas, percebo essa área da família. Eu tenho em outro estado, eu tenho um cliente, que são grandes, e tem um problema grande interno com a família. Tem aquele que são 5 irmãos, e todos ganham iguais. Aí, quem está trabalhando reclama. Mas eu ganho, eu trabalho e eu ganho. Fulano não trabalha e vem só no final do mês pegar o dinheiro. Isso não está certo. Aí começa aquela confusão toda. Então, são 5 irmãos. O pai e a mãe são vivos ainda, já são idosos, mas estão dentro do negócio. Essa confusão é grande. Como é que surgiu essa ideia de você montar uma empresa para cuidar de herdeiros? Foi exatamente convivendo, implantando esse processo de governança familiar que se dá através de a gente fazer um trabalho de alinhamento da família com o negócio, justamente para dirimir essas possibilidades de brigas e conflitos por falta desse desalinhamento. E a partir daí eu comecei a observar que os jovens herdeiros, principalmente a partir de 15 anos, entre 15 e 25 anos, dessa nova geração, eles estavam muito sem entender como poderiam ajudar no negócio, porque eles muitas vezes não se viam dentro da gestão dos negócios, mas eles queriam, de certa forma, estar inseridos. Então, a gente começou a fazer um trabalho de acompanhamento e inserção do herdeiro no negócio de uma forma mais profissional, não só jogar o herdeiro lá dentro, e querer que o herdeiro faça atividades muito operacionais, que às vezes eles nem têm interesse, não é só jogar o herdeiro, mas orientar e tentar fazer com que o próprio herdeiro decida se ele quer seguir linha de sucessão ou se ele quer ser um bom acionista no futuro. Essa é uma decisão que cabe ao herdeiro, mas que muitas vezes os pais não dão voz, Eles geralmente, desde criança, o herdeiro já nasce sem a possibilidade de escolher uma profissão. Quando você conversa, você pergunta a uma criança pequena, o que é que você vai ser quando crescer? A maioria das crianças falam o quê? Eu vou ser médico, vou ser bombeiro, vou ser policial, jogador de futebol, piloto, jogador. O herdeiro, ele não tem esse direito, porque quando ele nasce, o pai já bota ele no colo, leva na empresa e diz, isso tudo vai ser seu, você vai administrar isso aqui. E aí, ele já desce empregado, ele já desce empregado, né? Pois é, o herdeiro já fica pensando, meu Deus, eu não posso ser piloto, não posso ser médico, Eu tenho que herdar e eu tenho que gerenciar e cuidar desse patrimônio. Então, se tira muito essa autonomia de escolha. E esse trabalho que a gente faz de aproximação do herdeiro possibilita o herdeiro a fazer as suas próprias escolhas. Se ele quer seguir linha de sucessão ou se ele quer ser um bom acionista e contribuir de outra forma. Seguir uma carreira solo, né? Exato. O tema do nosso programa hoje, com a minha amiga Aletheia, será os principais desafios de um herdeiro de empresa familiar. Então, quando fala de desafios, realmente é um desafio muito grande cuidar de uma empresa familiar,
Porque nós conhecemos empresas que têm 50 anos e que e em 5 anos não chega a 60. Por quê? Porque passa da primeira geração para a segunda geração, a terceira. É por falta de preparo, Aletheia, isso. Porque empresa, no Brasil, nos últimos 30 anos, vamos falar de 30 anos, quantas empresas que tinham mais de 50 anos sumiram do mercado? Por quê? O pessoal culpa muito o governo, a economia. Será que é isso? Segundo as pesquisas, né, as causas de morte das empresas familiares, são 3 principais causas. Uma delas é brigas e conflitos familiares, a outra é falta de planejamento sucessório e a outra é o ciclo de vida dos produtos e serviços que acabam entrando em declínio se ele não for cuidado. Então, se você perceber, dos 3 fatores que causam o desaparecimento das empresas familiares, só um fator tem a ver com o negócio. 2 fatores têm a ver com a família. Então, é por isso que muitas vezes existe essa dificuldade de passada de bastão, porque isso não é preparado, né? Isso não digamos, normatizado, porque você precisa ter normas de convivência com o negócio. E muitas vezes essas normas não existem. Então, assim, tudo na vida que não é normatizado, geralmente, ele vira um caos. Se você pensar rapidamente, todo mundo para no sinal vermelho, né? E quem está no sinal verde passa. Mas se o sinal faltar energia, o que é que vai acontecer? O caos. As pessoas vão tentar passar de qualquer jeito, porque não tem uma regra. Vira um engarrafamento. Vira uma grande confusão. Na empresa familiar, do mesmo jeito. Se você não tiver uma regra de convivência da família com esse negócio, isso vai causar um caos, né? E aí é preciso, né, exatamente criar essas regras que a gente chama dentro da governança familiar de protocolo familiar, que é exatamente esse código de conduta da família, para que a família não entre em crise, não brigue, não gere conflito e que ela possa ter longevidade. E eles conseguem seguir esse protocolo? Eles seguem, porque mais do que o documento em si, o importante é o processo da sua construção, porque ele é construído a 4 mãos. E lá acaba se fazendo pactos, né? Pactos entre os membros familiares nessa construção. E se trabalha muito a questão do consenso. E o consenso não é algo fácil de se trabalhar. Então, precisa ter um tempo, né, uma maturidade para trabalhar esse consenso, para entender o que é melhor para a família e para o negócio, e não o que é melhor para a minha necessidade individual. Quando eu começo a perceber, eu empresário, eu herdeiro, começo a perceber que o que é melhor para a longevidade do negócio e para a união da família, seguir aquela regra, eu sigo, porque faz sentido. Mas isso é um processo de construção. E qual é o impacto para o negócio familiar quando o herdeiro ele não está preparado? Ele não está preparado. Existem várias formas de dizer que ele não está preparado, né? Às vezes ele está totalmente fora do negócio, ele resolveu seguir uma outra carreira. A empresa tem uma indústria de alimentos e ele resolveu ser médico. Então ele está totalmente despreparado para assumir a gestão de uma indústria. Por quê? Porque ele estudou para ser médico, então ele estudou a ciência médica. E aí o que é que acontece? Muitas vezes, como ele está muito longe do negócio, se aquele fundador, que é o grande condutor daquele negócio, ele desaparece repentinamente, existe uma possibilidade dessa empresa quebrar. Por quê? Porque esse herdeiro está longe do negócio, ele não entende nada. E também existe outras formas de desaparecimento de empresas, né? E dessa confusão do herdeiro não estar preparado. Às vezes o herdeiro está dentro do negócio, mas ele não está preparado. Por quê? Porque muitas vezes ele está em funções muito operacionais. E ele precisa ter uma visão do todo, uma visão estratégica. Por quê? Porque se ele não tem essa visão estratégica, ele também não vai poder contribuir muito quando esse fundador ele desaparece. Então, o ideal é o quê? Você aproximar o herdeiro de forma profissional, estrategicamente do negócio. Eu posso continuar sendo médico, atendendo no meu consultório, mas eu conheço os principais indicadores financeiros da minha empresa, eu conheço os stakeholders da minha empresa, eu acompanho uma reunião de conselho uma vez a cada 2 meses, e eu tenho um entendimento. Por quê? Porque na hora que faltar aquele fundador, aquele grande condutor, grande líder do negócio, mesmo eu não tendo interesse nessa gestão, eu tenho condição de cobrar quem está lá.
e dar continuidade no negócio como um acionista, como um conselheiro. Quando um jovem, 21, 22 anos, ele sai de uma faculdade, ele é herdeiro, ele sai de uma faculdade, e ele cresceu naquele ritmo, eu sou o dono, né? Ele chega dando ordens, por mais que ele não está trabalhando ainda. Mas quando ele chega, o pai dele diz para ele, olha, você vai ser agora, você vai trabalhar e dentro da hierarquia, o João é seu superior imediato. Você vai cumprir a ordem do João, para poder ele aprender todos os setores até ele chegar na presidência. E o jovem, às vezes, ele não entende. Ah, posso sair da faculdade agora, eu sou o presidente da empresa. Acontece muito esse tipo de problema. E eu fiz uma pergunta a um herdeiro de um grande grupo no Brasil, um grande grupo mesmo no Brasil, que eu achei fantástica a resposta dele. Eu falei assim, como é que você tem, o seu avô tem lá 5 irmãos, né, trabalhando. E aí tem aquele problema, eu sou filho do João, filho da Maria, e como é que faz para poder chegar aqui em cima? Ele falou, é merecimento. No nosso grupo, a empresa, ela paga todos os estudos pro resto da vida. Se você quiser ter 50 anos estudando, aí o grupo paga. Agora, conquista de lugares é merecimento. E esse jovem que sai com 21 anos da faculdade e o pai diz, você vai começar no almoxarifado, para entender o que é almoxarifado. E ele não entende. Como é que funciona isso, Elateia? Bom, ou se isso é um problema também, né? Geralmente o problema é eu colocar o meu filho lá dentro sem dar a ele a oportunidade de entender o todo, de ter uma visão sistêmica. Achando que se eu colocar ele no almoxarifado, depois jogar ele na área de contabilidade, ele vai aprender por osmose, ele vai querer fazer isso. Na verdade, não acontece dessa forma. Essa não é a melhor maneira. Certo. E aí, dentro do programa de formação de jovens herdeiros que a gente faz, como é que a gente faz o trabalho? Ele faz um estudo dirigido nas áreas da empresa do pai, com acompanhamento de uma consultora, onde ele tem aulas antes, né? Ele tem aulas individuais sobre contabilidade básica, financeiro básico, como é que funciona a estrutura organizacional. Em seguida, ele vai passar por todas as áreas, mas com acompanhamento, não é solto. Então, ele faz um treinamento. Ele faz um treinamento de acompanhamento, teoria prática. Só que depois de 6 meses que ele passa por todas as áreas e começa a entender como é que a empresa funciona, da família, ele vai para um programa de trainee de herdeiro que a gente tem. Que é o quê? Hoje eu tenho 5 empresários aqui em Fortaleza que recebem os meus trainees herdeiros. E ele sai da empresa do pai e vai trabalhar numa empresa de um outro empresário. Então, existem troca de herdeiros. Não é remunerado. Geralmente, o herdeiro ele tem uma mesada, né? E aí, essa mesada, porque ele ainda é estudante, às vezes universitário, ou ele está fazendo uma pós, aí ele tem essa mesada. Essa mesada justifica exatamente, ele está nesse processo de treinamento. Quando ele vai para o trainee, ele vai como voluntário da outra empresa, mas continua recebendo essa mesada. E aí lá ele passa por todas as áreas dessa empresa. O que é importante que você falou aí? Lá na empresa do outro empresário, ele vai aprender principalmente hierarquia e disciplina. Lá ele tem horário para chegar, lá ele não é filho nem neto do dono, lá ele tem uma hierarquia que ele vai ter que respeitar, cumprir uma carga horária. Então, ele vai entender também que existem essas coisas que precisam ser realizadas. E aí, ele também vai ter um grau de comparação. A contabilidade do meu pai, que era uma prestadora de serviço, é assim. Essa contabilidade é indústria, funciona dessa forma, incide esses impostos. Então, ele vai ter como comparar como cada um funciona. Depois disso, de 1 ano fazendo esses 2 estágios, o primeiro na empresa do pai e o trainee em outra empresa, ele já tem uma noção, porque ele também tem acompanhamento psicológico, de coach dentro da equipe, e aí ele já tem uma noção de qual a área que brilhou os olhos dele. Aí ele chega e diz assim, olha, eu gostei muito da área de logística, eu achei a área de logística interessantíssima, estou com vontade de fazer uma pós em logística. Aí o que é que a gente faz? A gente leva ele para um 3º estágio, que passa 6 meses só numa área de logística de uma outra empresa. Ele tem mais a terceira experiência, aptidão, né? Exato. A terceira experiência, mas na área que ele mais gostou. E aí ele vai passar 6 meses só naquela área. Quando ele termina, ele vai ter um conhecimento aplicado enorme.
que 5 anos de faculdade não daria para ele, né? Então, ele vai conseguir ou voltar para a empresa do pai na área de logística e sim conseguir contribuir no processo, ou então ele vai partir para uma recolocação ou para o empreendedorismo, montar uma empresa de logística onde ele vai fazer um plano de negócio, apresentar para o pai, que é o principal investidor, e se o pai aprovar, ele vai montar o seu próprio negócio. Vamos. Temos muitos assuntos aqui para tratar com você ainda, Aletheia. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Voltamos já já. Não esqueçam, aqui na TV Mais, você, além de ter sucesso, vai aprender muito sobre o mundo business. E hoje, que nós estamos com um especialista, você que tem uma empresa familiar, não perca o programa. No segundo e terceiro blocos, vamos falar muito mais sobre empresa familiar e processo sucessório. Com localização privilegiada, o Neblina Parque Hotel está localizado ao lado do Parque Nacional de Ubajara, que possui uma área de 5.305 hectares de preservação ambiental de pura mata, além de um clima ameno com temperaturas de 15 a 25 graus. O Neblina Parque Hotel é um hotel de serra completo, com 50 apartamentos, atualmente sendo ampliado para 65 apartamentos. E uma vista para uma área verde imperdível. Ele é equipado com apartamentos amplos e confortáveis, lagos naturais, caiaque, tirolesa, restaurante com capacidade para até 200 pessoas com churrascaria, piscinas adulto e infantil, dentre outras. Por estes e outros motivos, o Neblina Parque Hotel é uma excelente opção de lazer para você e sua família. Por isso, venha nos conhecer e viva a natureza. Olá, amigos, estamos de volta aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso com o programa Gestão e Negócios com o Pimentel. Hoje a nossa entrevistada é minha amiga Aletheia Lopes, uma especialista, já falei que não é especialista, ela é perita em empresas familiares. E nós vamos continuar aqui, Aletheia, porque temos muitas perguntas. Eu tenho certeza que o nosso público vai ficar muito interessado nas suas respostas. Por quê? Porque um dos grandes problemas das empresas é esse processo sucessório. Porque, é como você falou no bloco anterior, a criança nasce e o pai diz, quando ela tem uma X idade, diz, ó, você vai ser dono de tudo isso aqui. E não sabe se ela quer ser um médico, um jogador de futebol, né? Eu brinquei até dizendo que ela já nasce empregada, né? Mas vamos lá, Aletheia. Aletheia, qual é a diferença na prática de um herdeiro para um sucessor? As pessoas deturpam muito isso, né? Assim, acham que herdeiro e sucessor é a mesma coisa. E não é, né? Na prática, todo mundo que é filho de um empresário e que tem um patrimônio imobiliário e financeiro para herdar é herdeiro. Independente dele estar dentro da empresa ou fora da empresa. Ele é um herdeiro. Agora, sucessor é aquele que decide
que quer seguir a linha de sucessão, que quer um dia chegar a administrar o negócio da família. E isso é uma decisão que se toma e é um caminho que se percorre. Então, sucessão não se faz de um dia para a noite. Muitas vezes o pessoal acha, eu quero fazer a minha sucessão, quero que você me ajude a fazer a minha sucessão. Na maioria desses casos, quando eles chamam querendo fazer a sucessão, no fundo, eles não querem. Porque fazer a sucessão também é preparar o sucedido, né? Também é preparar o fundador para que ele possa também traçar planos para o que ele vai fazer pós passar o bastão. Então, não é um processo de um final de semana. É um processo mais demorado, precisa ser bem planejado, precisa ter regras na sucessão, porque acidentes acontecem no percurso. Às vezes você tem uma pessoa extremamente preparada para ser o sucessor e tem uma morte precoce que você não está esperando. Então, você tem que ter estratégias para saber como você dá continuidade, mesmo quando aquele sucessor, possível sucessor, desiste, né? Porque isso também pode acontecer. Quer morar fora do país, né? Decide morar fora, decide mudar de área. Então, as pessoas, elas passam por muito processo de mudanças. E a gente tem que ter, dentro dessas regras de sucessão, tudo muito bem amarrado. Como é que esse processo acontece, como é que é feita essa avaliação. Hoje em dia, eu falo muito para os meus clientes que não precisa escolher um sucessor, né? Às vezes o pai tem 3 filhos super preparados, que querem ser sucessores e que às vezes ficam disputando essa vaga. E aí eu falo muito para eles, a sucessão, ela pode ser feita de forma como um rodízio. Você pode avaliar, naquele momento da empresa, qual é dos candidatos o mais preparado. E aí você traça, né, um plano para que os outros que estão menos preparados para aquele momento se preparem para ser futuramente líderes. E aí você pode fazer um rodízio. Cada um fica 4 anos com possibilidade de ficar mais 4, e isso ser decidido em conselho, mas ter um plano para que ele se desenvolva e não assuma de forma irresponsável o negócio. Então, tudo tem que ser muito bem planejado. E precisa se entender que herdeiro e sucessor é muito diferente, né? Herdeiro todos herdam, né? Se são filhos daquele empresário, todos são herdeiros. Mas sucessor não, é uma escolha, e uma escolha que tem responsabilidades, né? Que precisa ser muito bem planejada para que não tenha problema. Eu fico muito feliz, Aletheia, de ter uma empresa como a sua no mercado, porque eu já estou há 20 anos com consultoria empresarial, eu trabalho com grandes grupos, e eu sempre tive encontrei essa dificuldade da gestão de sucessores. Eu falo muito que isso assim, eu sou um especialista na gestão empresarial. Tem uma área que eu me identifico muito bem, que é a área financeira, onde nós nós somos especialistas na área financeira. Mas essa briga familiar, isso sempre me chamou atenção, tanto que eu sempre falei que antes de eu cuidar de empresas agora, eu vou cuidar de pessoas. Isso há mais de 5 anos eu faço isso. Porque num programa anterior eu citei aqui que uma amiga minha me ligou falando que a empresa do irmão dela estava passando por uma dificuldade muito grande, se eu poderia ajudar. Fui lá. Ele estava realmente com problema financeiro, tanto que ele me pagou 10 meses depois, porque ele não tinha dinheiro. Mas em 10 meses eu coloquei essa empresa em pé. 6 meses depois ela me ligou para poder eu voltar novamente lá, que ele tinha desandado o negócio. Foi quando eu tomei a decisão de primeiro cuidar de pessoas. Porque financeiramente é bom, porque o cliente me chama e ele me paga. Mas profissionalmente isso é bom? Amanhã eu vou dizer, aquela empresa ali fui eu que comecei, fui eu coloquei para que ela ficasse do jeito que ela está. Agora não, aquela empresa quebrou, fui eu estava lá dentro também. Então eu não quero carregar esse karma. Então eu prefiro que assim, eu falo muito que o pessoal manda, o que é que você faz? Rapaz, eu trabalho com resultado e sucesso. Tanto que se uma empresa, Aletheia, ela não seguir normas da consultoria, eu paro a consultoria. Que eu falo para o meu cliente que eu não quero o dinheiro dele, eu quero o resultado dele. O resultado dele é muito mais importante para a gente. Então, quando tem lá dentro 5 filhos, o casal está lá, tem 5 filhos, todos competentes, todos com diferença de 1 ano de idade, né? 35, 34, porque eu estou botando todo mundo maduro. Eu quero que você me passe essa informação aqui agora. São competentes.
todos têm uma boa aptidão. Agora, só que tem aquele problema da hierarquia. Não, eu quero ser o presidente. Não, eu quero ser o... Como é que funciona? E para escolher agora? A competência existe, eles se dão até bem como irmão, mas querem ser presidente. Como é que a Aletheia resolve isso? Ou isso já aconteceu? Já. E assim, quando você fala aí, né, da responsabilidade do seu papel, né, quando você entra em contribuir com a empresa, né, e não envolver o seu nome numa empresa que não teve sucesso, o meu ainda digo que é mais delicado, porque eu tenho que fazer um trabalho com famílias. E as estatísticas mostram quantas famílias destruíram empresas, né? Mas não mostra quantas empresas destruíram famílias. Então, existe uma família por trás desse negócio. E a gente tem que entender qual é a real necessidade de cada um. Porque, às vezes, já aconteceu isso, de ter esses filhos todos preparados, mas, no fundo, eles não queriam a cadeira do pai. Eles estavam brigando pelo amor do pai. Porque o pai era muito ligado ao negócio. O negócio era como se fosse o filho mais velho. Então, ele condicionava de forma inconsciente essa cadeira de presidente ao amor, dizendo assim, o escolhido é quem eu amo. E aí, todo mundo ficava se degladiando, querendo esse amor, esse reconhecimento, porque existe uma dificuldade nessa palavra reconhecimento. Inclusive, no meu livro aqui, né, vou até mostrar para vocês. Nós vamos falar depois sobre o seu livro também. Você vai falar, o título do livro é A Arte de Herdar uma Empresa Familiar, porque herdar é uma arte. Você não vai herdar só patrimônio, você herda o sonho que às vezes não é o seu sonho, você herda valores institucionalizados na empresa que não são seus valores, né? Então, assim, você herda uma coisa muito mais subjetiva. E nessas disputas pela cadeira presidencial, pela posição de CEO, às vezes tem uma série de frustrações, né? Uma série de alianças invisíveis, dificuldades, né? Segredos, desavenças, que muitas vezes estão embaixo do tapete e ninguém está tratando. Então, muitas vezes, quando acontece isso, a gente precisa primeiro levantar o tapete, limpar, fazer a faxina, fazer uma faxina, entender realmente qual é a necessidade de cada filho desse, qual é a competência real dele para o cargo, qual é o gap de competência de eu sair de um diretor para um CEO. Então, é um trabalho bem minucioso para que a gente, e um pouco demorado, para que a gente tome a decisão mais acertada para a empresa e para a família. Aconteceu um problema em uma empresa que eu estava foi até em outro estado. Nós estamos falando aqui de Fortaleza. Aí aquela confusão toda, né? Degladiando, aquela confusão toda. E o negócio andando bem. E eu falei, nenhum sucesso empresarial vale a falência de uma empresa, de uma família. Nenhum sucesso empresarial vale a falência de uma família. Vocês precisam estar muito atentos a isso. Isso mesmo. Tá? Porque quantas empresas encerraram suas atividades, nem pelo produto que a empresa vende, pela competência, mas por essas brigas. E eu solucionei nessa empresa colocando um executivo. Eu coloquei um executivo nessa empresa para trabalhar essa gestão. Ele virou o CEO, essas pessoas ficaram com o seu cargo de diretores, mas uma decisão final de um executivo. E foi uma decisão assertiva que eu tive. Por quê? Porque acabaram as brigas. Cada um foi para o seu setor, né, diferenciado, e andou. Mas, quando você conta isso, eles aceitaram. E quando não aceitam que colocam um executivo no negócio, Aletheia? Geralmente, eu até quero te fazer uma pergunta. Nesse caso, o fundador ainda era vivo? Vivo. Pois é, quando o fundador é vivo, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque ele é o patriarca daquela família, ele foi o grande visionário, ele foi quem construiu tudo, então existe um respeito a ele muito grande. E aí é mais fácil dos filhos aceitarem esse tipo de sugestão, decisão, né? De orientação, de que um CEO de fora, naquele momento, é o melhor para a empresa, opção, né? É a melhor opção. Quando o fundador não está mais aqui, isso dificulta mais. Por quê?
porque como não existe mais essa figura forte e única, decisora, tem que se trabalhar o consenso. E esse consenso, geralmente, ele não é fácil. Então, quando o fundador não está mais em cena, é necessário um esforço e uma energia muito maior de convencimento, de entendimento, porque são várias cabeças totalmente diferentes que têm que tomar uma decisão. Então, eu sempre digo, se você aí tem uma empresa familiar... Olha essa dica, pessoal. É uma dica. E o fundador ainda está vivo, corra para organizar a empresa. Corra para organizar e alinhar a família. Porque esse é o momento. Fica muito mais difícil quando o fundador não está mais aqui. Porque esse consenso ele precisa ter começado a trabalhar com o fundador vivo até para que eles escutem o desejo do fundador. Isso é importante. Qual é o desejo do meu pai? Meu pai não está mais aqui para dizer esse desejo. Mas quando ele está, existe um respeito, né, uma autoridade que fica muito mais fácil de chegar a acordos. Tem algumas empresas que eu já trabalhei na consultoria e tem uma empresa muito grande e há muito tempo eu falava, quem montou a empresa já faleceu, né? O presidente da empresa, ela já faleceu. E ele tinha esposa, ele não tinha filhos. E eu falava muito com ele sobre esse processo sucessório, que a empresa dele tinha que continuar, a empresa dele é muito grande. Ele faleceu, a esposa está muito velha e a empresa dele está acabando. Ele não preparou realmente. Tipo assim, se eu morrer, eu não preciso mais dela. Deve ter sido o pensamento dele. Muitos pensam assim. Se eu morrer, o abacaxi fica aí para eles. Não é que não está comigo. Então, e eu tenho uma grande empresa, mas um grande grupo empresarial, que há 25 anos atrás, eles passaram por um problema muito grande. Então, os filhos hoje, eu acho a mais velha deve ter uns 40 anos, e é 37, 35. Deram uma volta muito grande, né? Os filhos entraram no processo sucessório, criaram uma hold, está andando muito bem. Os filhos são muito competentes, eles têm uma competência acima da média. E eu disse para o pai o seguinte, falei, o teu maior acerto dentro do seu negócio foi você ter feito o processo sucessório como você fez. Eu não sei se você acertou querendo acertar ou se era a opção que você tinha. Ele falou, não, André, eu preparei meus filhos, realmente. Eles não têm briga, tanto que são 3 filhos, uma mulher e 2 homens. A mulher é que tem um cargo maior, parece que é 33% de cada um, e a mulher tem 34%. Ou seja, e está andando muito bem, com resultados fantásticos, inserida no mercado em um contexto muito bom. Ou seja, a preparação dos herdeiros é algo muito importante. Se você hoje tem uma empresa familiar e deve passar por esses problemas, além de assistir o nosso programa aqui, entra nas redes sociais da Aletec, deve ter muitas dicas importantes. Ela vai, no terceiro bloco, ela vai deixar os contatos dela. Por quê? Porque processo sucessório é algo muito importante. Eu não sou imortal, eu tenho negócios. Eu tenho 2 filhos dentro dos meus negócios. Eu falei para minha filha de 15 anos, falei assim, você precisa fazer a formação acadêmica de administração de empresa. Ela falou, por quê, pai? Eu falei, nós temos um negócio assim. Ela disse assim, mas pai, será que eu quero isso? E eu falei, exatamente isso. É uma sugestão minha, mas eu quero que você decida. Cuidado que essa sugestão, às vezes, é uma certa pressão, Não, né? mas eu, tipo assim, até hoje, por nosso trabalho de desenvolvimento humano, eu já não faço isso. É muito perigoso, realmente. Mas nós vamos para o nosso intervalo comercial, tá muito bom. Temos mais um intervalo inteiro para falar com essa grande profissional, Aletéia Lopes, da Herdares, que cuida de empresas familiares, com dicas maravilhosas. E o terceiro bloco vai estar muito mais recheado. Só um minutinho. Com localização privilegiada, o Neblina Parque Hotel está localizado ao lado do Parque Nacional de Ubajara,
que possui uma área de 5.305 hectares de preservação ambiental de pura mata, além de um clima ameno com temperaturas de 15 a 25 graus. O Neblina Park Hotel é um hotel de serra completo, com 50 apartamentos, atualmente sendo ampliado para 65 apartamentos, e uma vista para uma área verde imperdível. Ele é equipado com apartamentos amplos e confortáveis, lagos naturais, caiaque, tirolesa, restaurante com capacidade para até 200 pessoas com churrascaria, piscinas adulto e infantil, dentre outros. Por estes e outros motivos, o Neblina Park Hotel é uma excelente opção de lazer para você e sua família. Por isso, venha nos conhecer e viva a natureza. Olá, amigos! Bem-vindo ao programa Gestão e Negócio com André Pimentel. Nós já estamos aqui no terceiro bloco, falando sobre os principais desafios de um herdeiro de empresa familiar, com a Aletheia Lopes, que é uma especialista na área, e os dois blocos anteriores passaram muito rápidos. Vocês que tiverem qualquer pergunta ou dúvida, pode mandar para o meu e-mail, que é pimentel365@gmail.com, ou o WhatsApp no DDD 85 99959 8754. Me acompanhe também nas redes sociais, que é André Pimentel no Facebook e André Pimentel Oficial no Instagram. A Aletheia também vai deixar os contatos dela, pode falar direto com a Aletheia Lopes. Aletheia, eu tenho algumas perguntas ainda para fazer para você. Quero falar do seu livro, para poder... Qual foi a ideia que você teve do seu livro? Como é que esse livro chegou ao mercado? Como foi que os seus clientes... Você me disse que você tem levado os seus livros para doar nas empresas, né? Ofertar para os herdeiros. E isso tem surtido muito efeito. Por quê? Porque tudo que você fala está aí dentro, né? Exato. Então, é aquela história. Se alguém quer aprender, é ler. Fica muito mais fácil. Tem muito case, né, aí dentro. A ideia do livro foi porque no Brasil só existia uma publicação sobre herdeiros, que é uma publicação de 4 herdeiros de São Paulo que escreveram sobre os desafios de ser um herdeiro. Então, só era uma publicação que falava sobre herdeiros. Eu achei assim, como é que pode? Ninguém fala sobre esse assunto. E aí, como eu tenho essa escola de herdeiros, né, eu preparo herdeiros, eu disse, eu preciso falar sobre isso. E aí, a ideia do livro foi, eu lancei esse livro ano passado, né, em 2018, Herdaz, a arte de herdar uma empresa familiar, está na Amazon, né? Você pode comprar pela Amazon e também está na Livraria Leitura do Rio Mar, quem quiser adquirir. E é um livro que Rio traz... Mar aqui em Fortaleza, em tá? Fortaleza. E é um livro que ele fala exatamente sobre os desafios, né, que os herdeiros enfrentam dentro dessa estrutura familiar empresarial. Então, fala muito sobre os desafios intergeracionais, a comunicação, quanto é difícil o herdeiro se comunicar com o pai, essa relação pai-filho dentro da empresa. Não é uma relação fácil, porque eles têm personalidades diferentes, têm formas de visão de mundo diferente, estão em gerações diferentes e precisam saber lidar com essas diferenças. Então, isso tudo eu falo um pouco, né, no livro, conto um pouco dos desafios da mulher, né, a mulher herdeira, porque a gente sabe que existe o ranço da monarquia, onde o filho mais velho... o filho mais velho, homem, é quem assume o trono. E aí, a gente sabe que está no Nordeste do Brasil e que
existe muito forte essa cultura do coronelismo ainda. Então, quando a filha mulher é a mais preparada, muitas vezes o pai, ele tem uma dificuldade de enxergar isso, né? Eu já vi vários pais com essa frase célebre, tipo assim, a minha filha me ajuda, mas o meu filho é o sucessor. E às vezes a filha é o braço direito dele, faz tudo, uma pessoa extremamente preparada, Mas ele quer um homem e o lá. filho quer cuidar de gado, né? Gosta de cavalo, quer ser médico, fotógrafo, não tem nada a ver com a empresa. E aí ele cria um duplo sofrimento. Sofre essa mulher que se prepara e fica todo o tempo tentando mostrar a competência para o pai. Tem competência, né? E sofre esse rapaz que não quer, que não se identifica com esse negócio e que fica escutando isso do pai o tempo todo. Então, esse alinhamento, né, de gênero e esse alinhamento de geração, eu falo um pouquinho no livro e eles se identificam. Inclusive, teve uma herdeira do Rio que leu o meu livro e aí ela mandou no Instagram da Herdares um comentário assim: Aletheia, hoje, na reunião do meu pai, da minha empresa, aconteceu um episódio que está no teu livro. Parecia que tu estava lá vendo a cena. Fantástico. Ela isso, disse, né? eu fiquei impressionada. Como meu pai falou, tá no livro. É porque existe uma identificação. Então, a ideia foi essa. O livro, a gente ter o livro para dialogar sobre esse assunto, sobre esses desafios. E eu estou escrevendo já o segundo livro para ser lançado em 2020, que vai ser sobre as dores e sofrimentos das famílias empresárias. Mas tem, ela tem dor e sofrimento? Tem, muita. As pessoas acham que família empresária é só glamour, é só viagem, é só carro do ano. Mas não, tem muita dor, tem muito sofrimento por essas questões mal resolvidas em família e empresa. Eu da minha empresa de consultoria, né? Sempre falo com carteirinha disso. Tem uma empresa familiar e que eles viajam, vão para o exterior, mas eles vão em voos separados. Aí eu perguntei por quê, ele me explicou. Disse, rapaz, pode acontecer um problema e a empresa tem que continuar. Isso é uma visão correta, Aletheia? Com certeza. Inclusive, dentro do protocolo familiar, uma das cláusulas que a gente coloca é isso, né? Que a família empresária, principalmente os executivos familiares, eles tentem não ir no mesmo voo, né? Para que, se Deus o livre, acontecer um acidente, a empresa não ser tão penalizada. Porque aí eles dizem, não, Aletheia, a gente prefere ir todo mundo junto, porque não vai ter sofrimento. Aí eu disse, mas vai ter sofrimento de milhares e milhares de famílias que vão ficar sem um emprego, né? Porque a empresa vai quebrar. Porque não vai ter quem vai assumir a empresa, nem ninguém preparado para assumir a empresa. Isso é. No primeiro eu fui meio chocado, mas depois dei razão e realmente faz todo sentido. Aletheia, qual é o papel da Herdares na formação dos herdeiros de empresas familiares? Primeiro, é dar a esse herdeiro a oportunidade de escolher, né? Se ele quer seguir linha de sucessão ou se ele quer ser um bom acionista no futuro, né? Dar a oportunidade dele se aproximar de forma profissional do negócio da família, né? Eu digo muito a alguns pais mais rígidos que chegam para mim e dizem, você tem que preparar os meus filhos têm que vir trabalhar comigo. Aí eu pergunto assim, me responda uma coisa, o senhor casaria com alguém que o senhor não conhece e com alguém que o senhor não se apaixonou? Aí ele, claro que não. Eu disse, então, seus filhos não podem casar com a empresa se ele não conhece a sua empresa e se ele não se apaixonou por ela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar a sua empresa ao seu filho e deixar que ele faça essa escolha. Mas uma escolha muito mais consciente do papel dele, né? Da responsabilidade dele. Mas é uma escolha que tem que ser dele. Não pode ser do pai, não pode ser da família. Já aconteceu, Aletheia, você está em uma empresa e tem 3 irmãos, acontece um problema, uma desavença muito grande, e um desses herdeiros vai trabalhar em uma empresa concorrente? Já aconteceu, e já aconteceu, inclusive, de sair e montar uma empresa concorrente, que ainda é pior, né? Você sai com o know-how todinho, você ainda monta a empresa concorrente. Para a família, parece muito mais traição. Então, o protocolo familiar, que é essa regra e norma de convivência da família com o negócio, ele também trata isso, né? Pode colocar uma empresa concorrente? Não pode, porque às vezes até botar uma empresa concorrente pode ser uma estratégia da própria empresa.
Porque é melhor deixar o concorrente na mão de alguém da família do que de um estranho, né? Até para poder controlar melhor o mercado. Então, assim, dependendo da estratégia da família, o que importa é que isso seja decidido em consenso, que seja colocado no papel e que seja cumprido. Isso é o mais importante. E quais os principais tabus no processo de sucessão? Se tem tabu, né? Tem muito tabu, Tem? né? O tabu do gênero, né? De que a mulher tem que ficar em casa, ela não pode ser uma executiva, né? Então tem que superar esse tabu. Que o filho mais novo não pode assumir o negócio, porque tem que ser o filho mais velho. Tem os rótulos, né? Superar rótulos. Porque às vezes você tem um filho mais novo que até uma determinada idade, ele foi meio irresponsável. Mas às vezes os pais rotulam, como se ele fosse ficar irresponsável pro resto da vida. E às vezes o cara já não é mais irresponsável, já tá casado, já tem filhos. E a família olha para ele como o eterno irresponsável. E às vezes ele é um cara que tem um perfil maravilhoso para assumir um negócio. Então esses tabus precisam ser superados, né? Esses tabus de preconceito, de gênero, de idade, né? De uma série de tabus de escolhas, né, sexuais, que hoje isso é muito comum, né, que os pais às vezes têm um certo preconceito. Então, essas coisas é que a gente precisa, dentro das discussões de governança familiar, dirimir, trabalhar para que a gente tenha, né, em prol do sucesso do negócio, em prol da união da família. Daqui a pouco a Letéia vai deixar os contatos dela, mas antes disso, Letéia, preciso fazer mais uma pergunta. Com quantos anos um sucessor ele senta à mesa? Porque, olha, esse aqui é meu sucessor, mas tem 10 anos. Tem esses dois, cada um tem 25, 28. O de 10 anos senta na mesa ou é a partir de 15 anos? Não, dentro do nosso programa de governança familiar e preparação de jovens herdeiros, a gente coloca lá como 15 anos. Por quê? Porque 15 anos ele já está com o pé no ensino médio, né? Ele já está pensando na profissão, a gente já pode ajudar, e a minha equipe interdisciplinar vai preparando tem ele, psicólogo, né? Para ajudar ele na escolha da carreira dele, fazendo testes vocacionais, né? É muito interessante que a gente fez um trabalho com um de 15 anos, que o pai tinha uma construtora, um dos negócios dele era uma construtora, e ele dizia, eu vou ser engenheiro. E quando ele começou a fazer o trabalho com a gente, ele chegou pra gente e disse assim, eu não quero mais ser engenheiro, eu não quero ir pra obra. Eu vi como é obra, eu não gostei muito não. Aí eu disse, o que é que você gostou? Ele disse, eu gostei mesmo, foi da parte financeira. E aí, eu quero fazer economia. E hoje ele está fazendo economia no INSPER, né, em São Paulo, e está super feliz na área de economia. Então, ele se encontrou. Então, 15 anos, eu digo que é uma idade interessante, porque é uma idade onde eles estão pensando na carreira. E a gente pode ajudar eles na melhor escolha, mas uma escolha que seja voltada para ele. O que é que faz sentido para ele? E só depois a gente fazer ele entender que ele pode contribuir sim, sendo médico, sendo fotógrafo, surfista, seja o que ele quiser ser. Mas ele pode contribuir se ele conhecer o negócio, se ele entender quais são os indicadores financeiros da empresa, se ele acompanhar algumas reuniões de conselho. Então, ele pode contribuir sim. Então, acredito que 15 anos é realmente uma idade muito boa para a gente começar esse processo. Estamos chegando também já ao final do nosso programa. Passa muito rápido, temos 4 programas para falar sobre esse assunto, viu, Letéia? Letéia, as empresas que nós trabalhamos na consultoria, eu falo muito assim, que ela precisa cuidar de 3 P's, que é pessoas, produtos e processos. Precisa entender de pessoas, porque 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Tem que entender de pessoas. Tem que entender do processo dentro da empresa, como funciona. E o produto tem que entender porque precisa vender. Se ela não tiver esses 3 P's, aí eu arrumei mais 2, que é Procure o Pimentel. Certo? E na empresa sucessório, procure a Letéia. A Letéia, deixe seus contatos, fala para seu público, fique à vontade. Como é que lhe acham, né? Se quiserem me encontrar, vocês podem entrar no site da Herdares, www.herdares.com.br, né? E também pode me procurar nas redes sociais. A gente tem Instagram da Herdares também, a fanpage do Facebook, e também vocês podem procurar a Letéia Lopes, né? Tanto no Instagram como no LinkedIn, né? E lá a gente coloca artigos, né? Falando sobre o assunto, vídeos, entrevistas. Então, vocês vão conhecer um pouco mais, né? Sobre esse trabalho que eu venho desenvolvendo com as famílias empresárias há 15 anos.
E um pouco dessas experiências, dessa troca, né? Tem o livro também, quem tiver interesse, né? Eu já avisei aí que tem na Amazon, vocês podem entrar em contato. Então, e o telefone? Telefone, como a gente usa muito celular, eu geralmente não gosto assim, de deixar o celular, porque eu gosto muito de deixar o celular exclusivo para atender muito os meus clientes. Porque eu sempre digo que meu celular para eles é 24 horas, embora às vezes eu não consiga atender na mesma hora, porque eu estou em atendimento. Mas se vocês entrarem, né, em contato pelo site e deixar, ou por e-mail, deixar uma mensagem, eu retorno com certeza. E aí e lembrando sempre que o importante é o resultado final. O resultado final. E a Letela está há 15 anos, não é isso? 15 anos no mercado de empresas familiares, com grandes resultados, transformando, além de empresas, que o importante é transformar pessoas, fazer pessoas se encontrarem. Eu acho, Aletheia, que amanhã você vai, nós como consultores de mercado, a empresa não é nossa. A empresa não é minha, não é sua. Nós temos uma hora para entrar e uma hora para poder sair. Mas quando você passar daqui a 20 anos, 25 anos, você falar para um filho seu, para um neto seu, diz, essa empresa aqui, hoje, mas há 30 anos, 40 anos atrás, eu fiz um trabalho assim, olha o resultado. Que eu volto a falar para vocês, procure ter resultado na vida de vocês. Qual foi o teu resultado ontem, que hoje você está usufruindo desse resultado? O que é que você tem feito? Ler um livro? Que as pessoas dizem que não conseguem, né? Eu não tenho tempo. Mas se você assiste uma novela por 1 hora, uma novela vira 6 meses, quanto tempo você vai assistir uma novela? Coloca isso em prol dos seus resultados, em prol do seu conhecimento. Por quê? Conhecimento ninguém leva de vocês. Certo? Certo. E assim, eu queria deixar uma frase para reflexão, né? Uma frase do Benjamin Franklin, que ele fala: paz e harmonia é a verdadeira riqueza de uma família. Paz e harmonia, pode ter certeza. Você ter tranquilidade, você dormir tranquilo, realmente não tem preço. Eu tenho uma frase que está aqui até nessa caneca, que é assim: torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Em um processo sucessório, você se torna imprescindível para uma empresa. Você tornar, dar sequência a um sonho do seu pai, da sua mãe, da sua família. Você já imaginou o que é isso? Fica a dica. Pessoal, encerramos assim mais um programa Gestão e Negócios com André Pimentel aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Nós estamos na Multiplay Canal 15, na Com Brasil, através das operadoras Claro, Vivo, Oi TV, Embratel, NET. Assistam, mandem as suas perguntas. Se você ficou alguma dúvida, que você quer tirar dúvida, manda que no outro programa nós falamos direto com vocês ou mandamos uma resposta direto no seu e-mail. Um forte abraço, sucesso sempre, que Deus abençoe a todos.